Já reconheceu o seu milagre hoje? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Simples com Deus. Antes da gente começar o nosso bate-papo, que hoje o nosso convidado especial é o pastor Adilson, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, comentar os vídeos, aciona o sininho para poder vocês receberem a notificação e vem para dentro para esse projeto que é tão bonito, que tem tanta coisa para você receber de Deus através desse canal. Pastor Adilson, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Que o Senhor se sinta à vontade aqui para entregar tudo que Deus tem para nos entregar através da sua vida. Amém. Estou feliz por estar aqui nesta tarde, né? Já fui convidado para estar em vários podcasts, mas enfim, não foi o momento, né? Quando você me convidou, eu senti no coração de estar aqui, né? E aqui estamos para falar das experiências que nós tivemos e temos com Deus, né? E aquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas, né? Que só é coisas boas, maravilhosas, né? E a gente tem uma experiência de vida que Deus ele nos proporcionou até hoje, né? Para a gente poder transpassar, né? Para aqueles que estão chegando, para aqueles que querem ouvir, para aqueles que têm vontade de estar, né? Dentro do Evangelho, que servir a Cristo é uma coisa mais divina que já aconteceu na minha vida até no dia de hoje. Ah, que bom. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado esse convite, né? Dentre tantos outros, ter aceitado esse. Sim. Esse lugar aqui é um lugar de simplicidade em falarmos mesmo dessas experiências com Deus de uma forma leve, tranquila, como se nós estivéssemos realmente aqui tomando café, né? E isso é tão bom. Pastor, conta para nós um pouquinho como que o pastor conheceu Jesus, como que foi essa experiência, há quanto tempo? Olha, eu nasci no berço evangélico, né? Mas no decorrer dos anos que você vai pegando ali a sua mocidade, você vai, né, conhecendo a vida e tal, tem coisas que muitas das vezes nos afasta, né, dos caminhos do Senhor. Minha mãe, desde então, quando estava viva, ela sempre foi cristã, né? Meu pai faleceu cristão. E no decorrer do tempo a gente se desviou um pouco desse caminho, né? Do Evangelho, a gente trilhou outros caminhos, enfim, conhecemos o mundo, né? Mas eu creio que quando Deus ele tem um projeto na vida do ser humano, eu creio assim, a gente vai passar por várias adversidades, mas o caminho que a gente vai trilhar é um só, é o caminho de Cristo, porque Ele nos escolheu, né? E quando eu cheguei na adolescência, conheci o mundo, comecei a caminhar no mundo, né? Fiz muitas coisas que não deveria ter feito, né? Enfim. Mas eu acho que quando Cristo ele tem um projeto na vida do ser humano, o ser humano ele pode ir para onde ele quiser ir. Mas vai chegar um tempo que Cristo vai trazer ele para os caminhos, né? E ele vai servir a Jesus, não tem jeito. Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. E como no livro de... Eu estava até lendo ali, sentado ali, o livro de Saulo, de Paulo. Né? Ele perseguia a igreja, ele prendia os cristãos, mas Cristo tinha uma promessa para ele. Né? E ele tinha cartas nas mãos para prender, para açoitar, mas enfim, quando Cristo falou, não, chegou o seu tempo, é o meu tempo na sua vida, o que Cristo fez? Deixou ele cego. Primeira coisa que Cristo fez, tocou na integridade física dele, para mostrar para ele que ele é Deus acima de todas as coisas. Então tem coisa na nossa vida que a gente vamos passar, né? Mas quando Jesus nos chama para uma obra, né? A obra que ele começa, ele termina. E a obra de Cristo na nossa vida é perfeita e agradável aos olhos dele. Então, assim, não adianta a gente querer trilhar um caminho se o caminho que a gente tem que trilhar é aquele caminho que Deus nos reservou e preparou para nós. Apesar de todos os caminhos, Deus te trouxe para perto de novo. Sim. O pastor ficou muito tempo sem seguir os caminhos do Senhor? Sim, dos 12 até os 29, 30 anos. Bastante tempo. Né? E, assim, passamos por várias experiências no mundo, né? Na vida, né? E eu creio que Deus ele tem um projeto na vida de cada um, independentemente da situação a qual se encontra, né? E
Cristo, quando Ele escreve uma caminhada para mim e para você, não tem jeito. A gente vai trilhar aquele caminho, né? Que nem eu, você já conhece um pouco da minha vida, eu já fiz muitas coisas que não deveria ter feito, né? Mas aconteceu, né? Enfim. Mas eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? E a gente temos que reconhecer que Cristo é o nosso Salvador, né? Cristo a gente vamos ser conduzidos ao céu através dele, né? Porque ele vai ser o nosso advogado e o Pai vai ser o juiz. Então a gente tem que seguir o caminho, a gente tem que viver o momento que a gente está ali vivendo com Cristo, porque o caminho é um só, né? O caminho é um só e a verdade é uma só também, e Ele é o caminho e a palavra, né? A palavra viva, a palavra que nos edifica, que nos cura, que nos salva, que nos transforma e também que nos liberta. Então o caminho é Ele e não tem jeito, não tem como. Pastor, eu falo que assim, principalmente para quem já se desviou, sim, existe aquele momento, aquela oração, aquele dia que muda as coisas e coloca a gente no lugar. Que dia que foi esse? Teve um episódio específico ou foi uma sequência de acontecimentos? Olha, para essa resposta aí não tem dia e não tem hora. Não? Porque o livro de Eclesiastes 3 vai dizer, há tudo um tempo determinado, debaixo do céu. Então o caminho, eu e você não sabe, mas o Pai sabe. Porque Ele já determinou, Ele já trilhou. Então Ele sabe o dia que nós vamos se converter, Ele sabe o dia que nós vamos ficar fracos, Ele sabe o dia que nós vamos ficar desanimados, então Ele sabe de todas as coisas. Então Ele que descreve o nosso caminho e a nossa trajetória, né? Não tem como dizer assim, teve um dia determinado, teve um tempo, não. Teve promessas, né, de Deus na minha vida, dizendo, olha, eu vou fazer. Só que Deus Ele não dá dia, Ele não dá hora, Ele não dá mês, Ele não dá data. É a mesma coisa, Ele pega você e fala, vai que eu estou contigo. Você apenas vai, porque quem vai tomar conta de tudo é Ele. É Ele que tá no controle, sim, né, mantendo a gente ali de pé. Sim. Em meio a tantas as dificuldades que a gente sim, enfrenta. Verdade. Pastor, hoje, se o pastor pudesse nos contar um milagre. Um milagre? Qual o maior milagre que o pastor contaria? O maior milagre que Deus fez na minha vida é ter me trazido para perto dele. Porque se não fosse a bondade e misericórdia dele, hoje eu não estaria aqui, né? Tendo essa conversa, esse bate-papo, eu não estaria aqui hoje. Eu creio que hoje, se fosse ver pelos olhos carnais, quem sabe eu já poderia estar debaixo da terra, porque aconteceu tantas coisas esses anos todos, né? E, enfim. Então, o maior milagre que eu acho que aconteceu na minha vida foi eu ter conhecido a Cristo. E o pastor passou de uma história, o pastor mencionou a questão da história de Paulo, que passou de sim, perseguidor a perseguido, né? E eu acredito que o pastor sente um pouco isso na pele, sim, porque o pastor é de alguém que viveu tudo o que viveu, sim, e hoje é pregador do evangelho, sim, né? Tá à frente ali das batalhas, lidando com pessoas que talvez esteja vivendo o que sim, o pastor viveu. Sim. E hoje a gente tem uma experiência de vida, né, para transpassar para aquele que está vivendo esse momento, que está passando por certas ocasiões ou dificuldades que a gente também passou, né? O segredo é confiar em Cristo, né? Ficar firme nos pés do Senhor e crer que Ele vai operar o milagre, que Ele vai fazer o impossível, porque o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível, né? Ele é um Deus que Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. E todo o poder e todo o controle está nas palmas das mãos dEle, né? Então, o segredo é esse, é confiar, acreditar, orar bastante, buscar a face do Senhor, entregar os nossos problemas na mão dEle e descansar. Porque é Ele que vai tomar conta de tudo. O pastor, assim, quando para e lembra das histórias que viveu, o pastor imaginava viver o que vive hoje? Olha, eu não imaginava que hoje eu seria um pastor, tomaria conta de uma igreja, ou até mesmo estaria dentro do Evangelho,
falando que Jesus é bom. Mas essa experiência de vida que eu tive foi muito bom para a minha vida, foi muito bom para minha casa, para minha família, eu digo no todo, né? Minha família no todo, porque através das nossas vidas, né? Minha, do meu irmão, que nós se convertemos, Deus também alcançou pessoas dentro da minha família, dentro da minha casa, né? Enfim, e Cristo é maravilhoso. Não tem como descrever, não tem como falar, né? As maravilhas que Ele faz, que Ele proporciona para as nossas vidas, né? E tem gente que não entende o processo, né? Tem gente que às vezes está dando um processo, está passando uma dificuldade, aí é motivo de se afastar dos caminhos, é motivo de se afastar da igreja, de afastar da comunhão dos irmãos. Tem gente que não suporta isso, né? Dependendo do que está vivendo, dependendo do que está passando. É por isso que nós, como cristãos, fomos chamados, né, para fazer a vontade e o querer dele. A gente tem que se aproximar dessas pessoas. Para quê? Para elas verem o que Cristo fez nas nossas vidas. Para elas passar a crer e acreditar que Cristo também pode fazer na vida delas. Eu acredito que talvez até não seja confortável para o pastor narrar tudo que o pastor viveu lá atrás, né? Porque, né, caiu no mar do esquecimento. Sim. E a gente entende isso. E eu acho que tá tudo bem. Sim. Tem gente que vai contar, por exemplo, eu vivi uma experiência de cura. Sim. E eu conto a minha experiência de cura com muito prazer, porque eu sei que vai edificar pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Para as pessoas que conheceram, pastor, ou que neste momento está vivendo a realidade que o senhor viveu lá atrás, o que o senhor deixa para essas pessoas? Olha, eu vivi isso, só que hoje, olha, eu conheci esse mundo, mas hoje eu conheço esse mundo. Bom, eu na realidade, com 12 anos de idade, 12 para 13, eu caí no mundo da criminalidade, né? Minha mãe e meu pai na época ficou muito frustrados, né? Não esperava que aquilo aconteceria. Eu com 14 anos de idade eu saí da casa dos meus pais, com 14 anos de idade. Com 15 anos de idade eu me casei, né? Com uma pessoa, vivi um relacionamento, tudo, mas isso tudo nesse meio, né? Tráfico de drogas, assalto, enfim. E a experiência que eu deixo de vida para as pessoas que estão, né, vivendo esse momento, vivendo o que eu vivi, é que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Se não despertar a tempo e reconhecer que Cristo é o Salvador, vai morrer em seus pecados e, infelizmente, vai descer para o inferno, né? Às vezes a gente fala assim, às vezes as pessoas falam, mas é o jeito que ele fala, não é. Mas a gente tem que despertar, né? A gente tem que acordar, né? Porque é um caminho que eu não desejo para ninguém. O que eu passei, eu não desejo que ninguém passe, nem um pai com seus filhos, nem os filhos com seus pais, porque é triste ver uma mãe chorando, ver uma esposa chorando, né? Enfim, por tudo aquilo que você está vivendo. Mas a palavra que eu deixo aqui é que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Né? O senhor passou bastante tempo, eu não conhecia todo. Conheço a história, mas não conheço todos os detalhes, né, pastor? Mas o senhor passou muito tempo, então, né, nesse mundo, de 14 a 29, muita coisa aconteceu. Sim, muita coisa. Fui preso várias vezes, saí, fui de novo, voltei. Enfim, esse mundo você arruma inimigos, arruma amigos, enfim, tem amigos até hoje. Inimigos, graças a Deus, nesse mundo eu não tenho mais, né? Porque quando a gente vem para Cristo, a Bíblia diz que nova criatura nós se tornamos. Isso. E se tinha mágoa de alguém, acabou. Se tinha raiva de alguém, acabou, né? Hoje eu ando de cabeça erguida, vou e venho, paro, prego para eles, entro no covil, né? E, enfim, sou bem recebido. O pessoal, né? Quando a gente chega, o pessoal se alegra, né? E tem gente que olha para mim e fala assim, olha, um dia eu quero estar do jeito que você está aí.
né? Passou de mau exemplo para bom exemplo. Né? Tipo, a pessoa te viu de um jeito, hoje te vê de outra forma, né? Uma nova criatura, aquilo espanta pessoas, né? As pessoas ficam espantadas. Nossa, será que é ele mesmo? Será que aconteceu isso na vida dele mesmo? Então as pessoas veem com os próprios olhos que Jesus lhe opera milagre. Eu acredito que o pastor vai saber melhor do que eu, inclusive, isso, que não existe nada que Deus faça que não tenha um propósito, sim, né? Não sim. existe nada. Então, hoje, o pastor ter vivido tudo o que viveu, hoje serve como aquele incentivo para a pessoa ver, não existe solução para a minha vida. Sim. Né? Em Jesus existe a solução para a minha vida. Sim. Os meus pecados serão apagados e eu, né, serei uma nova criatura. Sim. Porque para muitos talvez não, Deus não me ama, tudo não tem mais jeito. Verdade. A minha vida, né? Eu sempre falo isso. A internet nos dá essa oportunidade que talvez a gente não tivesse em outra forma, né? De levar essa mensagem em qualquer lugar do mundo, essa mensagem pode chegar. Sim. Então, isso que o pastor está trazendo existe solução para você. Existe. Né? Independente do que você está vivendo, existe uma solução. Não importa. Cristo sempre tem um propósito, né? Um projeto na minha e na tua vida. Deus só não vai fazer na vida de uma pessoa se ela não quiser. Porque a Bíblia diz que nós temos o nosso livre-arbítrio. De servir ou não servir, de acreditar ou não acreditar, né? Mas a mensagem que eu deixo para as pessoas que vão assistir, né, essa live, que acreditem. Acredite que Deus pode fazer porque Ele faz. Ele é um Deus de milagre, né? E tem pessoas que olham para a vida em si e falam, para mim não tem mais jeito, né? Quando eu estava dentro de uma prisão também eu pensava a mesma coisa. Para mim não tem mais jeito. A minha vida é aqui dentro agora, né? Aqui vai ser o meu caminhar daqui para frente, né? Se fosse pela lei do homem, 30, mas pela lei de Deus, absolvição, né? Então Deus, Ele conhece o nosso coração, Deus, Ele conhece a nossa vida, Deus, Ele conhece a nossa história. Tem gente que Deus sabe que não vai se dobrar. Tem gente em cima dessa terra, que está caminhando em cima dessa terra, já está condenado. Por que já está condenado? Porque Cristo conhece. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele também é o final. Então Ele conhece a nossa vida desde quando nós vamos nascer até no dia da nossa morte. Então Ele sabe tudo que vamos passar. Então Ele sabe se eu e você vamos se arrepender, se eu e você vamos aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. Ele sabe de todas as coisas. Então tem gente que está caminhando em cima dessa terra aqui e já está condenado. Só que muita gente que está caminhando em cima dessa terra ainda tem jeito. Porque a Bíblia diz, ainda que há fôlego de vida, há esperança, né? A pessoa pode estar no leito de morte. Se ela tiver esperança, ela pode ser salva, né? Então, se ela clamar pelo Salvador, sim, né? Porque as oportunidades, Jesus... O pastor pode me corrigir se eu estiver falando algo que não está correto. Mas ninguém desce à sepultura sem ter ouvido falar de Jesus em algum momento. Eu creio que a palavra de Deus já bateu os 4 cantos da terra. Já bateu os quatro cantos. Só que tem pessoas na face da terra que Jesus sabe que vai se converter. Jesus ainda não voltou, porque eu creio assim também, né? Que Ele sabe que ainda tem muita gente para salvar ainda. Tem muita gente que Ele sabe que vai se dobrar, que vai aceitar Ele como o único suficiente Salvador. E assim, mas está próximo. A volta dele tá aí, todo mundo está vendo sinais, sabe? E toda vez que eu oro, Deus sabe que eu vou falar aqui, toda vez que eu oro no meu quarto, no secreto, eu falo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque o mundo está corrompido, as pessoas hoje estão se corrompendo por pequenas coisas, né? Pessoas que outrora você via ali, né, fazendo a obra, enfim, não julgando, não mais. É bom que Ele venha para muita gente não se corromper e não ficar para trás.
O que o pastor está dizendo é no sentido assim, as pessoas já ouviram falar de Jesus, sim, só que tem algumas pessoas que precisam de um pouco mais, sim, seria isso, pastor? Não, é assim, tem pessoas que outrora estavam na igreja e hoje não estão mais. Conhecedor. Uhum. Por que saiu? Sabe que ele vai voltar. Sabe que se não estiver nos caminhos dele, a Bíblia é clara em dizer, né? Então, as pessoas têm um conhecimento das Escrituras, mas hoje estão fora da igreja. Aí você chega e prega para essas pessoas, fala, olha, volta para Jesus. A pessoa olha para você e fala, ainda não é tempo. Mas quando é o tempo? Nossa! Quando que é o tempo? O tempo é agora. Não tem mais tempo. Porque a Bíblia diz que vai ser num abrir e num fechar de olhos. Jesus pode voltar agora, nós aqui nessa live. Jesus pode voltar daqui 1 hora. Nem Jesus sabe quando ele vai vir, só o Pai. Mas quem sabe o Pai pode enviar ele aqui agora para arrebatar a igreja, arrebatar os escolhidos. A essas pessoas que falam assim, ainda não é tempo. Está esperando o que mais, né, pastor? Não tem mais que esperar. Não tem mais que esperar. A gente já não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Tá tudo muito mal. Eu falo que a maldade, né, do homem iria se ampliar, mas está tudo tão mal. A gente está vendo tanta coisa ruim. Olha, se a gente, como ser humano, a gente vê tudo que acontece ao nosso derredor nesse mundo. Tanta coisa de ruim, tanta pessoa ruim, tanta maldade. Imagina os olhos de Deus. Nossa, sim. Os olhos de Deus é o radar de toda a terra. Imagine o que Deus não vê, né? No oculto, no escondido, né? Eu falo assim claramente, né? Abuso de criança, mulher, né, sendo espancada dentro de casa. O que Deus não vê? O que os olhos de Deus não vê? Você acha que nós, como ser humano, nós aguentaria ver o que Deus vê? Eu acredito que não. Eu não aguentaria. Então, a maldade da terra, a maldade se multiplicou. Está na Bíblia. A maldade se multiplicou. E a Bíblia diz que no final dos tempos, quando estava perto da vinda dele, o amor de muitos se esfriaria. Você vê como as igrejas estão vazias hoje? E às vezes elas não estão vazias de pessoas, elas estão cheias, mas sem presença. Também, mas vazias de pessoas também, porque o amor já se esfriou, já não tem mais aquele desejo de ir para a igreja, de cultuar, de adorar a Deus, de entregar, né, a adoração ao Senhor. Então, e tem muitas igrejas também que está cheia, mas o Espírito Santo de Deus também já não habita, porque não estão ali de coração para buscar a Deus, né? Estão ali por algum motivo, às vezes cada um tem o seu, mas enfim, a igreja ela é um templo para a gente ir para adorar ao Senhor, né? E hoje você vê as igrejas vazias e as que estão cheias, você pode entrar lá que Deus você não sente nesses lugares. Uma esfrieza de espírito, sim, muito grande, né, pastor? Porque até mesmo a gente anda muito em Campinas, enfim, a gente prega muito em igrejas. Outrora igrejas que tinha 100 membros, hoje você vai lá tem 15, 20. Aí o pastor olha para você e fala, passou um vento aí, pastor. Não passou um vento. Às vezes, quando as pessoas falam assim, passou um vento, Deus tirou. Deus não tira ninguém da sua presença. Não, né? Não é mais. Então, é o amor do ser humano que está realmente esfriando o amor dele para com Deus. Eu tenho a sensação, assim, às vezes a gente vê muito... Acompanho, inclusive, até na internet. Parece que até o ir em determinadas igrejas virou, parece que moda. Sim. A pessoa vai porque aí ela tira uma foto e posta lá no Instagram dela o culto do domingo. Bom, na realidade isso já virou rotina na vida não falo generalizando, né, mas na vida de alguns já virou rotina. Tipo assim, uma rotina que é tipo um colograma. Sim, quarta-feira estou na igreja, sexta-feira estou na igreja, domingo eu estou na igreja. Quarta-feira na igreja, sexta-feira na igreja, domingo na igreja. Então virou uma rotina. Não é mais aquela vontade de estar ali para adorar a Deus, para estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Não. Tipo, parece assim, aparentemente, parece ser até uma obrigação de estar ali. Eu vou, porque se eu não for, o pastor vai ficar me ligando, vai ficar pegando no meu pé. Então eu vou para
já cumpro a minha tabela do dia e da semana e tá tudo então certo. Vira tipo um holograma na vida da pessoa, né? Eu, particularmente, eu falo por mim, né? Ontem tivemos culto, amanheceu quarta-feira de manhã, eu já fico ansioso. Domingo à noite tem culto, né? Fui, lavei a igreja, organizei tudo, porque eu amo cuidar da casa de Deus, eu amo cuidar das coisas de Deus. A gente tem obreiro que pode fazer. Às vezes me liga, pastor, não, deixa comigo, hoje eu estou em casa, eu vou lá. Pode deixar, eu vou lá, ligo o som da igreja, lavo o banheiro, limpo a igreja, tudo bonitinho. Isso aqui é o que? É um cuidado, né, com a casa, com as coisas de Deus, porque tem gente que faz as coisas de Deus de qualquer maneira. E as coisas de Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. As coisas de Deus é primeiramente com amor. Porque se você não tiver amor para fazer as coisas de Deus, você não faz. Se você não tiver amor nas coisas de Deus, como você vai ter amor no seu irmão que está do teu lado, né? No obreiro que está junto com você te ajudando na casa? Como que você vai ter amor pelas pessoas que estão lá fora, né? Primeiro você tem que amar primeiro a Deus, porque a Bíblia quer dizer: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus é tão perfeito, né, na sua fala, porque é tão fácil às vezes a gente falar do amor entre os nossos próximos familiares. Só que às vezes é muito difícil para a gente amar, no caso do pastor mesmo, uma ovelha ali rebelde. Sim. Que é o seu próximo. Para o pastor ainda é muito mais difícil. É a ovelha que você está ali, você está, né, tentando, você está ensinando, você está ali, né? E ela não quer, ela está na rebeldia. Pastor, mesmo falando das pessoas que estão afastadas da presença do Senhor. Por quantas vezes você não tem vontade de ir lá e arrastar a pessoa? Vamos, você conhece o caminho. É verdade. Você tem que estar lá. O que você está fazendo aqui? Mas a Bíblia, ela nos ensina que não é por força e nem por violência, mas sim pela palavra. Se ele é conhecedor da palavra, ele já viveu o Evangelho, conhece a Cristo, né? E você fala para ele: olha, não é tempo mais de ficar aí, é tempo de retornar. Se ele olhar para você e dizer assim: mas não é tempo, não é hora, ele é conhecedor, não é? Então é ele e Deus. A sua parte você está fazendo, que é do que? De ir lá, convidar, vamos, né? Vamos voltar, vamos, né? Vamos devagarzinho, estou aqui para te ajudar, vamos orar junto, vamos abrir uma campanha de oração, né? Enfim, aí a pessoa pega: não é tempo, não é hora. Então, ela é conhecedora. Então é ela e Deus, né? O que a gente pode fazer? Simplesmente só orar, né? Pedir para Deus guardar, né? Até no dia do arrebatamento, né? Até no dia que Deus voltar para aquela pessoa, porque eu não espero só o arrebatamento, porque às vezes eu não vou viver o arrebatamento. Às vezes Deus vai me recolher antes. Sim. Porque o arrebatamento já está acontecendo. Deus já está recolhendo os dele. Devagarzinho ele está levando. Vai ter arrebatamento? Na geral vai. Cristo vai descer? Está na Bíblia. Vai. Só que Deus já está recolhendo os deles. Os que são dele, né? Devagarzinho ele está arrebatando. Só que as pessoas não enxergam isso. Nossa, fulano morreu, era tão saudável. Dormiu, não acordou mais. Deus levou. Nossa, mas fulano, né? Enfim, é Deus levando, é Deus recolhendo, né? E o ser humano está esperando o arrebatamento. O arrebatamento pode ser para mim hoje, pode ser para você amanhã. É por isso que eu falo que a gente temos que estar no pé da cruz, mesmo fraco, mesmo sem força, porque o mundo que nós vivemos no século XXI está difícil, não está fácil. O Evangelho não é fácil. Quem acha que o Evangelho é fácil, não é. O Evangelho é você estar quebrado, você vem quebrado, continua quebrado, e o Senhor conserta você a hora que Ele quiser. Só que a gente tem que entender uma coisa, que tem um céu que nos espera. Tem uma coroa preparada, tem uma coroa de glória para mim e para você, né? E a gente tem que lutar aqui, né, para conseguir chegar e alcançar as promessas de Deus. E a batalha é todos os dias, né? A pessoa acha: vence hoje, amanhã tem outra. Você já levanta da cama na prova, na dificuldade. Você já põe o pé no chão, já pensando no cronograma do seu dia. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem aquilo para fazer, mas eu não consigo fazer isso. Então é um peso
E fora as coisas terrenas, tem ainda o peso espiritual ainda, né? Que a gente tem que carregar conosco. E, enfim, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, combati um bom combate. O que ele estava dizendo? Combati um bom combate. Vivi tudo que tinha para viver aqui, né? Passei aflição, sofrimento, passei tudo que tinha que passar. Combati um bom combate. Encerrei a carreira, morri e guardei a fé. Deixou esse guardar a fé é deixar para os outros aquilo que... Deixar o que o apóstolo Paulo está deixando para nós aí nessa palavra, guardei a fé, é isso. Eu confiei, eu acreditei, fui até o fim, né? E eu sei que ele vai me colocar num bom lugar. Guardei minha fé. A fé em quem? A fé em Cristo. A fé que um dia vai se encontrar com Ele, a fé que um dia vai viver aquilo que Ele prometeu, que nós vamos viver aquilo que Ele prometeu. O que Cristo prometeu para mim e para você, a gente vamos viver, né? Eu não digo aqui nessa terra, porque a Bíblia diz que essa terra já é do maligno, né? Já está na mão do inimigo. Então, se nós não procurar Cristo, se nós não tiver firmados, né, na cruz, naquele grande dia a gente vai ter uma surpresa. Pastor, o pastor, como conhecedor da palavra muito mais do que eu, o pastor acredita que hoje a forma com que a palavra está sendo pregada em muitos lugares tem dificultado a vida daqueles que pregam a verdade? Olha, esses dias eu fui pregar numa devida igreja e tinha um tema, tinha uma campanha, era um tema, e eu estudando em cima daquele tema para pregar em cima da palavra qual o pastor daquela igreja tinha me destinado para pregar, né? Uhum. Quando eu cheguei nessa devida igreja, o Senhor, Ele falou para mim assim, não é essa mensagem. Eu não quero que essa mensagem seja pregada aqui hoje, né? Uhum. E Ele me levou no livro de Mateus 3, né? Que quando João Batista começa a pregar no deserto, né? O deserto da Judéia. A Bíblia diz que ele pregava no meio do deserto. O que tem no deserto? Sol, areia, não tem água e muito menos uma sombra para você entrar debaixo. Sim. Só que a Bíblia diz que vinha pessoas de todas as nações circunvizinhas para ter com ele no deserto. O que fazia essas pessoas sair do conforto da casa delas para ir para o meio do deserto para ter com ele, com João? A verdade que estava sendo pregada. E eu parei e eu comecei a conversar com o Senhor. Senhor, o que tinha na mensagem de João? O que João pregava? Porque a Bíblia diz que vinham ter com ele no deserto e eram batizados por ele no Rio Jordão e se arrependiam dos seus pecados. Hoje você prega, tem pessoas dentro da igreja que estão passando dificuldade, estão passando prova e assim, e continua vivendo do jeito que está vivendo, né? A mensagem é pregada e a pessoa ela não desperta, ela não acorda, não, para Cristo está me chamando, Cristo quer me tirar desse lamaçal, Deus quer me tirar dessa prova qual eu estou vivendo, dessa dificuldade que eu não consigo, né, sair sozinho. E eu fico pensando, através da vida de João, muitas almas foram libertas, muitas almas foram salvas, né, e muitas almas foram batizadas. O que nós prega hoje? Qual é a mensagem que nós temos que pregar hoje para atrair a multidão? Porque João, ele atraía multidões no deserto. Aí eu fiquei pensando, qual era a mensagem? O que João pregava? O que João tinha de tão especial na mensagem dele que atraía multidões até o deserto? E hoje você tem um conforto de uma igreja, você tem um ar-condicionado, você tem um microfone, porque eles eram no gogó, você tem um microfone, você tem uma aparelhagem de som boa, você tem um jeito hoje de um estudo, de uma fala assim, né, mais concretizada. Não, João ele pregava a verdade, arrependei-vos, porque nós temos que se arrepender. João tinha mensagem para quem estava chegando, João tinha mensagem para quem já estava, e João também tinha mensagem para o fariseu, o bando de víbora,
Quem vos ensinou a escapar da ira vindoura do Senhor? Então João, ele tinha mensagem para cada classe de pessoas. Só que pela mensagem dele, as pessoas eram salvas, eram batizadas e o nome do Senhor era glorificado. Aí eu penso, o que os pregadores estão pregando nos altares hoje que ninguém se arrepende? Palavras de autoajuda? Mensagens para encher o meu e o teu ego? Mensagens que falam que Deus vai dar, que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Mas a Bíblia diz, primeiro buscar o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas eu vou te acrescentar. Então tem gente que está na igreja, ela não busca primeiro o reino, a salvação. Primeiro ela busca as coisas materiais, as coisas terrenas, né? E se eu e você for nesse intuito, Deus não vai fazer nada por mim e por você. Porque eu já estou indo errado. Porque João ele pregava duro. João não tinha meio termo com João. E hoje os pregadores, eles têm medo de pregar a verdade, por quê? Eles têm medo de perder a agenda. Se eu pregar uma palavra dura aqui nessa igreja hoje, eles não me chamam mais. Então eu vou pregar uma palavra que vai edificar o ego deles, que lá na frente eles me chamam de novo. Eu sou o tipo de pregador que eu sou sincero. Se Deus mandar falar, eu falo. Se Deus mandar pregar, eu prego. Se me chamar de novo, amém. Se não me chamar também, amém também. Deus, ele sabe todas as coisas. Tem lugares que a gente vai uma vez só. Tem lugares que Deus vai permitir nós ir 2, 3, 4. Tem lugares que Deus vai permitir nós ir várias vezes, né? Levando uma palavra, levando uma mensagem. Mas tem lugar que Deus ele vai adquirir de mim e de você uma palavra de correção, uma palavra que vai trazer as pessoas para perto dele, né? As pessoas hoje, eu acho que elas estão muito... são muito delicadas, tudo tem que ser dito com muita... peraí que eu não posso machucar ele, né? Porque ele tem que permanecer aqui. Sim. E às vezes não é disso que a gente está precisando. Sim. O filho às vezes precisa de correção para ele poder entrar no prumo, não é? Né? Porque hoje em dia tem gente, não generalizando também, mas tem gente que às vezes testa a gente. Vou ficar 3 cultos sem ir, vamos ver se o pastor vai vir atrás de mim. Tipo assim, pastor não é pai de ninguém. Pastor é pastor para direcionar até o reino do céu, para ensinar, né? Tem pessoas que acham que pastor é pai, pastor tem que ficar adulando, pastor tem que ficar em cima. A gente tem muito amor pelas almas, pelas pessoas, mas não deu ao ponto de ficar bajulando ninguém, de ficar... Não, cada um sabe do caminho que tem que trilhar. O pastor está ali para apoiar, para ajudar, para fortalecer, para pegar na mão, falar, estou aqui com você. Mas tem gente que parece que quer que o pastor pegue na mão assim e leva até o céu, sabe? E não é dessa maneira, não é desse jeito. Às vezes, se o pastor prega uma mensagem um pouco mais dura, que a gente tem que pregar nos dias de hoje, a gente tem que pregar o reino, a gente tem que pregar o céu. Tem pessoas que falam, o pastor pegou meio pesado e tal. Não é que o pastor pegou pesado, é que o pastor, ele é o pastor da igreja, ele sabe como que está a igreja, ele sabe como o rebanho anda. Então, vai ter momento que o pastor ele vai ter que aplicar uma palavra de disciplina, né, na igreja, uma palavra de correção. E isso serve também para o pastor, não é só para a igreja. Está pregando para você primeiro, né, pastor? Sempre. Porque se a gente não viver aquilo que a gente prega, como que a gente vai herdar o céu? Como que a gente vai pregar para alguém se a gente não vive o que a gente prega? Né? Então a gente tem que viver primeiro, né? Viver o que Deus tem para a nossa vida, seguir as Escrituras, você poder passar para alguém aquilo que você está vivendo, né? Porque tem muita gente por aí hoje em dia que prega, que canta, que faz, acontece, mas do Espírito Santo de Deus mesmo você não vê nada. O camarada, ele estudou uma teologia, ele tem um texto decorado de cor salteado na cabeça, ele chega na igreja, ele prega o que ele quer, né? A pessoa chega, ela louva o que ela quer, ela não ora a Deus, ela não pede um louvor, ela não pede uma direção. O pregador chega lá na igreja, tem um tema lá e fala, esse tema aí... Tem várias passagens que eu posso conjecturar com esse tema. Eu monto uma pregação aqui, né? A igreja vai gostar e vai estar tudo certo. Não. Às vezes não é aquilo que Deus quer. É por isso que a gente tem que estar sempre em constante oração, pedindo para Deus nos mostrar o caminho certo e o que Ele quer dentro daquela igreja, né? Porque nem toda igreja anda conforme todas, né? Cada uma tem a
a sua denominação, né, a sua doutrina, porque a doutrina é uma só, está aqui, é a Bíblia, né? Mas às vezes tem algumas coisas que o homem coloca, e, enfim. Hoje em dia está meio que, né? E você tem que pregar para aquela igreja aquilo que Deus quer que você pregue, né? Não aquilo que está no nosso coração. Já aconteceu isso comigo, de eu querer pregar uma mensagem, né? E Deus fala, não é isso aí, a mensagem é essa aqui, né? Enfim, coisas que... A gente tem visto muito isso, tem sido muito sobre nós, sim, e muito menos sobre Cristo. Sim. Então, o que me agrada, eu vou lá, aquele pastor, sim, vou em determinada igreja, ou aquele pastor fala uma coisa que, né, me agrada. Não, mas desde quando é sobre nós e não é sobre Cristo? Tipo assim, a gente não prega para agradar ninguém, a gente prega para ter salvação de almas. A gente prega para quê? Para as pessoas conhecer cada dia mais o reino do céu, para cada dia mais conhecer a Cristo, para cada dia mais as pessoas se aperfeiçoar e se apegar mais à palavra de Deus, né? E tem pessoas que escolhem pregador. Você faz uma campanha, você convida 7 pregadores, uma campanha de 7 quarta-feira. Cada quarta-feira vai ter um pregador. As pessoas escolhem, não vou nessa não, vou na outra que fulano de tal vai estar lá. Então as pessoas hoje não vão mais por causa da palavra, por causa de Cristo. As pessoas vão por causa do homem. Eu vou lá com aquele pastor ali, ele revela, né, enfim, estou precisando que Deus fala comigo, mas se você quiser ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Deus em oculto, que Ele vai nos mostrar coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Quer ouvir a voz de Deus? Quero. Lá na tua casa, dobra o teu joelho, ora, abre a tua Bíblia, lê a palavra, porque a palavra é a boca de Deus falando conosco. E as pessoas não entendem, as pessoas não, às vezes acham que para edificar ela ou para ela sentir algo da parte de Deus tem que ser partir de um ser humano. Não. Às vezes eu choro lendo a Bíblia no meu quarto, sozinho, eu e Deus. Eu começo a ler, eu vejo que os profetas de Deus passou no passado, o povo de Deus passou no passado, e a gente começa a ver as histórias, aquilo nos emociona, nos deixa, nossa, olha que Deus fez pelo povo dele, olha que Deus operou tantos milagres e maravilhas. Aí tem gente que já me perguntaram assim, pastor, por que Deus ele não cura que nem ele curava antigamente? Né? Aí eu falei para a pessoa, falei assim, porque antigamente as pessoas tinham mais fé. Hoje em dia a fé do ser humano está abalada. O ser humano já não crê mais que o Senhor pode fazer. Porque para Deus fazer, primeiro, a gente tem que crer. O paralítico está sentado na cadeira ali, está cadeirante, mas como que ele vai levantar e andar? Pode acontecer? Pode, se Deus quiser ele faz. Mas cadê a fé daqueles que estão ao redor? Cadê a fé do mesmo que está sentado na cadeira? Né? Porque para você ver os milagres e maravilhas que Deus fez dentro das Escrituras, o povo tinha muita fé. Né? Pastor, mas eu acho que também não é nem... Acredito sim que hoje nós somos um povo de pouca fé, sim, mas também eu acho que as pessoas passariam a idolatrar não a Deus, mas aquele ser humano que conduziu aquela oração. Sim. Será que esse não seria também o cuidado de Deus com isso? Que algumas coisas não acontecem? Olha, eu penso assim, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer independentemente. Desculpa. Ele vai fazer independentemente. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Deus usou uma jumenta para operar algo na vida de alguém, para falar com alguém. Você está indo no caminho errado, a direção que você está tomando é errada. Então acontece. Se Deus quiser operar na vida de uma pessoa que está sentada numa cadeira de roda, Ele pode tirar qualquer pessoa da nave da igreja, qualquer um. Vai lá, profetiza na vida dele que eu vou fazer ele andar. Então o operar de Deus, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode impedir a vontade de Deus, ninguém pode ofuscar, né? Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus quiser levantar o cadeirante, Ele levanta. Se Deus quiser fazer o cego enxergar, Ele faz. Entendeu? Mas e a fé do mesmo?
Olha para a Bíblia para você ver. Cego Bartimeu, ele clamou, não clamou? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus foi e curou. Mulher de fluxo de sangue, somente eu tocar na hora do seu manto, eu serei curada. Fé. Né? Então, se você olhar para a Bíblia, os milagres que Jesus fez na vida de pessoas que estavam enfermas, que estavam, né, enfim, você vê que a pessoa, a fé partiu dela. Né? Os 4 amigos, desceu paralítico por cima do telhado. Você viu que Jesus falou por causa da fé deles. Não era do paralítico. Era daqueles que estavam o conduzindo. Por quê? Tentaram entrar pela porta, não deu. Pela janela, está cheio. Vamos fazer uma estratégia? Vamos subir pelo telhado? Descobrir o telhado e desceram ele até Jesus. Né? Então, Jesus foi claro em dizer, pela fé deles. Né? Tudo a gente tem que ter fé, tem que acreditar. Né? Às vezes, porque a Bíblia diz que a fé de um justo tem muitos seus efeitos. Às vezes a pessoa não tem tanta fé para receber algo de Deus. Mas se você está orando por ela e você é justo na presença de Deus, Deus pode fazer na vida dele através da sua vida. Né? Porque tem muita gente que toma posse de vitória, a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não consagra a sua vida, a pessoa malemar vai para a igreja e Deus está abençoando. Mas às vezes por trás daquela pessoa tem uma pessoa de fé orando pela vida dela. Né? Intercedendo, Senhor, tem misericórdia. E Deus ele tem, Deus ele nos ouve. E Deus ele faz na vida de pessoas através da nossa vida. Aí a pessoa fala assim, eu tomei posse de vitória, amém. Mas às vezes você tomou posse de vitória porque tinha alguém orando e intercedendo por você. Alguém estava sendo aquele canal, né? Sim. Tem a passagem, né, quando Pedro fala da sombra, né? Sim. Então a sombra de Pedro curava. Então a pessoa não estava fazendo nada, e nem Pedro em si, mas era a fé e a unção que tinha sobre a vida de Pedro que estava fazendo com que aquilo acontecesse. Sim. Eu acho que hoje as pessoas têm idolatrado muito, têm deixado de buscar o Senhor e idolatrado pessoas. Então quando a palavra de Deus fala que a gente não deve idolatrar, as pessoas esquecem que a gente está falando, né, de imagens em si, de qualquer natureza que seja. Mas a gente está falando de, às vezes, idolatrar pessoas. Tem gente que idolatra filho, esposo, esposa, pastor, mãe, pai. E isso é idolatria também. Com certeza. Né? E tá errado. Então, como o pastor falou, tem gente que só vai na pregação que aquele pastor vai pregar. Às vezes é até melhor, deixa em segredo quem é o pregador. Sim. Que aí a pessoa vai para receber o que realmente Deus tem para receber. Mas aí nos dias de hoje, se deixarem oculto, as pessoas não vão para a igreja. Entendi. Não vão. Quem vai pregar hoje? Não sei então. Não vou para a igreja hoje não. Nem sei quem vai pregar. Eu tenho que Porque é que nem você falou, que a rede social hoje em dia é um meio de comunicação. Sim. Né? Então a gente elabora os banners, os cartazes, os pregadores, cantores, para quê? Para atrair. Vai ter um culto lá, vai ter uma vigília, vai ter um pão de vaso, vai ter uma festa lá na igreja. Eu vou lá, hoje eu vou lá adorar a Deus, vou lá cultuar lá com os irmãos. Então, algumas pessoas vêm porque falam, eu vou lá, vai ser bom, né, para mim, para minha edificação, vou lá ouvir uma palavra. Mas tem muita gente que vai por causa de pregador, de revelação. Não estou generalizando também, tem gente que gosta às vezes da mensagem da pessoa, de quem está pregando, de quem está ministrando. Eu particularmente eu gosto de alguns pregadores que ministram bem, que sabe ministrar, sabe conduzir, né, a palavra de Deus. A gente tem preferências, né, pastor? Sim, isso não está errado. Tem, que nem vai ter o aniversário da nossa igreja agora dia 23 de maio. Eu convidei uma missionária lá de Sorocaba. Tantos aqui, né, na nossa região que a gente conhece, mas Deus tocou no meu coração, traz ela. Né? Ela louvou num congresso de jovens que eu fiz, e assim, eu e minha família, assim, se identificamos muito com a pessoa dela. Uhum. Enfim, aí a pessoa falou, mas ela vai vir de novo e tal, tipo, pastor, vai chamar de novo? Eu falei, eu vou porque Deus colocou no meu coração, né? Enfim, é uma mulher de Deus, uma pessoa que vem aqui, não fica enfeitando, sabe? Uma pessoa que vem, ministra a palavra, louva, que é uma beleza, enfim.
Então a gente se identifica com algumas pessoas, né? E é como eu disse, preferências. Às vezes a gente tem. Sim. Só que eu acho que o errado não é a gente ir naquele dia que tem aquele pregador que a gente gosta, mas é a gente não ir no dia que não é o pregador que a gente gosta, né? Seria isso. Quem ministrou ontem lá foi a pastora Daiane, na nossa igreja lá. Ontem. Foi uma benção, o culto, sabe? Deus falou comigo, algo que eu estava orando, é por isso que eu falo para você. Às vezes você fica escolhendo pregador para pregar, enfim, tem as pessoas humildes ali do seu lado, que às vezes você dá uma oportunidade e através da vida dela, Deus traz a resposta que você precisa. Não precisa você ir lá atrás de pregador de nome, de renome, enfim, não sou nada contra também quem vai, mas assim, às vezes as pessoas estão dentro da igreja junto com você, seus obreiros, seus membros, dá uma oportunidade ali, vai ali, fala algo da parte de Deus e algo que você está buscando, que você está entregando nos pés do Senhor e você tem uma resposta. Ontem eu tive uma resposta, eu e minha casa ontem tivemos uma resposta, né? Através da vida dela, né? Porque nós só somos canais, nós só somos canais. Sim. Sempre falo isso. A palavra do Senhor, a resposta é dele, o controle é dele. Sim. Nós só somos instrumentos e nós temos que ser bons instrumentos. Sim. Né? Num exemplo, um copo quebrado, ele não serve para conduzir, né, para levar água para alguém, mas um copo que está certinho, né, que está bom, ele serve. Então nós temos que ser bons instrumentos, boas ferramentas. Mas Deus vai usar, e Ele vai usar quem Ele quiser, da forma com que Ele quiser. Às vezes a gente às vezes é ministrado, eu já fui ministrado, né? Eu cuido das crianças na igreja e eu já fui ministrado por criança. Sim. Aí tem criança que mal sabe falar, mas ela ministra sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos instrumentos e Deus usa quem Ele quer. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Não é pregador YZ, mas sim o que a palavra de Deus quer, né? O que Deus quer entregar, né, na minha vida através da palavra dele. É isso, eu acredito nisso, né? E é essa sensibilidade que a gente tem que ter. E não ficar escolhendo, né? Não vou. Claro, vai ter situações que falam, não, eu vou porque tal pessoa vai estar lá. Vou honrar a vida daquela pessoa. Isso tem a ver com honra muitas vezes também, né? Pastor Adilson vai pregar em determinada igreja. Nossa, eu vou lá porque, né, eu vou honrar a vida do pastor que ele vai estar lá. E eu acho que tem a ver com honra. Mas não pode ser uma idolatria, não. Onde o pastor Adilson for, eu vou lá porque eu gosto demais do jeito que ele prega. Aí eu deixo de estar olhando Cristo e estou olhando o pastor Adilson, né? Então é sobre isso também. Com certeza. E eu tive um sonho, né? Na verdade, eu tive um sonho, porque a gente mudamos de localização, e eu tive um sonho nesse lugar que a gente estamos agora. Inauguramos ontem, né? Tive um sonho. Antes de nós ir, eu tive um sonho. E eu falei para minha esposa, Deus me deu um sonho assim, 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 e eu creio que aquele lugar ali vai ser um canal para a gente ganhar almas. Amém. E ela trouxe a resposta ontem. Olha. E a mensagem que ela trouxe foi da pesca maravilhosa. Milagrosa. E ela falava para mim assim, pastor, pode jogar a rede aqui, ó. Pode lançar a rede, que vai vir muito peixe na rede. Amém. E eu entendi Deus falando comigo através do sonho, né? E então a gente tem que acreditar, né, mais nas pessoas. Porque tem gente que não dá muita credibilidade para algumas pessoas. Não vou dar oportunidade para pregar porque não sabe, não vou dar oportunidade para louvar porque não sabe. Você já testou dar oportunidade para ela? Você já experimentou dar uma oportunidade para ela? Eu acho que a vida, a gente vive de oportunidades, né? Se a gente não dá oportunidade para uma pessoa, como que a gente vai saber? Exato. Né? Como vai então saber? A gente tem que dar uma oportunidade. Por quê? Porque o intuito da igreja é crescer. Se você não der oportunidade para os membros que estão ali com você, como que a igreja vai crescer? Exato. Como que você vai formar obreiros? Como que você vai formar, assim, homens dispostos, mulheres dispostas a viver para a obra? Então você tem que dar oportunidades, né? Foi que nem você falou, Deus às vezes fala através de uma criança. Né? Deus às vezes fala através de qualquer pessoa que está dentro da igreja ali, pode falar uma palavra para você e você reconhecer que é Deus falando através da vida dela. Então a gente tem que deixar mais o nosso eu, né? Eu posso, eu faço, eu sou, e deixar mais
as oportunidades em aberto para as pessoas, vamos dizer assim, falar aquilo que sente no coração, aquilo que Deus coloca no corações delas para poder falar, né? Através de um louvor você chora, através de um louvor você entende que dentro daquela palavra, dentro daquele louvor é Deus falando com você, né? E temos que dar mais oportunidades, eu penso, né? Não só para os grandes, não só para aqueles que têm teologia, para aqueles que têm uma patente, aqueles que têm um nome, um renome, não. Dá oportunidade para os humildes também. Tá certo. Né? Porque a gente tem que abrir também para essas pessoas, porque elas também têm desejo, né, no coração de falar algo da parte de Deus. É isso. Pastor, que tarde edificante. Deus é bom. Tivemos aqui, olha, fui muito ministrada, Deus viu? É Inclusive trouxe resposta às suas palavras porque Deus, ele tem os meios dele. Tem. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Essa casa está sempre de portas abertas aí para receber em outras oportunidades. Fique à vontade. Obrigado. Né? Muito, muito obrigada mesmo. Foi uma honra, um prazer. Estamos à disposição. Quando precisar de nós aí, estamos aí para poder ajudar e fortalecer. Muito obrigada. Nada. Obrigada a todos por ter acompanhado esse episódio até o final. Espero que você tenha recebido tudo que Deus entregou sobre a sua vida através desse canal. Foi uma gravação incrível. Que Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações e comente. Conta para nós um pouquinho dos milagres que Deus tem feito na sua vida para edificar outras vidas. Um beijo e até o próximo episódio.